Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar vocês na divisão de polinômios. Então vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou pegar o polinômio 3x3 mais 6x2 mais 9x e vou dividir pelo monômio 3x. Então, no início da divisão de polinômios, você tem que olhar sempre o primeiro monômio do dividendo. Pessoal, quem é o nosso dividendo aí? É o 3x3 mais 6x2 mais 9x. E quem é o primeiro monômio dele? À esquerda, né? O primeiro monômio à esquerda. É o 3x3. Então, vou começar com ele, a divisão. Ele é que vai ser dividido pelo 3x, que é o monômio que está lá no divisor. Então, vamos sempre lembrar, o dividendo é o polinômio que está à esquerda, é o 3x3 mais 6x2 mais 9x. E o divisor é aquele que está dentro do espaçozinho, né, do cantinho da divisão, que é o 3x no caso aqui, tá certo? Então vamos pegar aqui o 3x3 e comparar com o 3x. Bom, então comparando aqui o 3x3 com o 3x, por quanto eu tenho que multiplicar o 3x para que ele se transforme em 3x3? Ora, em termos de coeficiente, os dois têm 3. Então, não vou mexer com o coeficiente 3. Tá certo? Agora, em termos de x, o 3x3 tem 3x, que estão sendo multiplicados um pelo outro. Já o 3x só tem 1x, né? Então, o que é que eu preciso? Por quanto eu preciso multiplicar o 3x para ele se transformar em 3x3? Eu preciso multiplicá-lo por x2, porque aí eu vou ter os 2x a mais que estão faltando aqui do lado direito. Portanto, quando eu pegar o x2 e multiplicar pelo 3x, ele vai se transformar em 3x3. Tá certo? Então, lá no meu quociente, eu vou colocar o x2, que é o que completa o 3x para que ele se transforme em 3x3. Em seguida, eu vou multiplicar o x2, que eu acabei de colocar no quociente, pelo 3x, que é o divisor. x2 vezes 3x vai dar 3x3. Mas eu vou pegar esse 3x3 e levar lá para baixo do dividendo com o sinal trocado. Então, eu levo para lá menos 3x3. Como eles são opostos, o 3x3 e o menos 3x3, eu vou subtrair, vou cortar um com o outro, tá certo? Então, 3x3 menos 3x3 vai dar 0. E em seguida eu vou baixar o restante do dividendo que sobrou, tá certo? O restante que sobrou foi 6x2 mais 9x. Agora, pessoal, para continuar a nossa divisão, nós vamos de novo olhar para o dividendo e ver qual é o monômio que está mais à esquerda. Claro que eu não vou considerar o zero, porque o zero não vai influir na conta. Então, vou pegar o 6x2 agora. Ele é que eu vou dividir por 3x. Então, vou fazer a comparação do 6x2 com o 3x, a mesma comparação que eu tinha feito antes entre o 3x3 e o 3x. Então, eu tenho que saber por quanto eu tenho que multiplicar o 3x para que ele se transforme em 6x2. Ora, pessoal, do lado direito eu tenho 3, do lado esquerdo eu tenho 6. Então, eu tenho que transformar esse 3 no 6. Para isso, eu vou precisar multiplicá-lo por 2, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou precisar de um 2. E se você observar, do lado direito eu só tenho x. Do outro lado eu tenho x2, então está precisando de um x também. Porque do lado direito eu só tenho um x e do outro eu tenho 2. Tá? Então, tanto vou mexer no coeficiente, como vou mexer na potência de x. Tá certo? Então, eu vou precisar de um 2 para transformar o 3 no 6. E vou precisar de um x para multiplicar pelo x, para que ele se transforme em x2. Então, vou precisar de 2x. Esse 2x eu vou levar para o meu quociente. Então, no meu quociente, eu vou ter x2 mais 2x. Aí, agora, eu vou multiplicar esse 2x que eu levei por 3x. Quando eu multiplicar 2x vezes 3x, vai dar 6x2, que eu vou levar para baixo do dividendo com o sinal trocado. Então,
Ao invés de levar 6x2, eu levo menos 6x2 para baixo do dividendo. Novamente, nós vamos ter dois opostos, que é o 6x2 e o menos 6x2. Eles vão se cortar. 6x2 menos 6x2 vai dar 0. E em seguida eu vou baixar o 9x, que é o restante do dividendo que eu ainda tenho. E agora, pessoal, para continuar a nossa continha, nós vamos dividir o 9x pelo 3x, que eu vou novamente fazer a comparação entre o 9x e o 3x. Comparando o 9x com o 3x, o que é que falta para o 3x ser igual ao 9x? Em termos de x, eles são iguais. Eu tenho um x do lado esquerdo e tenho um x do lado direito. Agora, em termos de coeficientes, o 9 é diferente do 3, então eu preciso transformar o 3 no 9. Para isso, eu preciso multiplicá-lo por 3. Então, eu vou simplesmente precisar de um 3. Esse 3 que eu vou precisar para transformar o 3x em 9x, eu vou levar lá para o meu quociente. Então, no meu quociente, eu vou ter agora x2 mais 2x mais 3. Eu levei o 3 para o meu quociente. E agora eu vou multiplicar esse mais 3 que eu levei para lá pelo 3x, que vai dar 9x. Só que esse 9x eu levo lá para baixo do dividendo com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 9x abaixo do dividendo. Novamente eu vou ter dois opostos, mais 9x menos 9x, que vão se anular. Eu vou cancelar, vou cortar um com o outro, e eu vou ter o meu resto igual a 0. Portanto, finalizando a nossa divisão de polinômios.